ele diz assim: quando se fala de método, do método de alguém que era psicologicamente perspicaz, como Stanislavski, lógico, na sua ordem de pensamento, como Brecht, tecnicamente preciso, como Meyerhold, na sua biomecânica. Normalmente, as pessoas querem encontrar casos milagrosos que deem testemunha do ato. E quando se fala de um método qualquer, do meu método, por exemplo, o problema se reduz à mesma coisa. Quase sempre se coloca o método dentro de categorias do saber como fazer. Então, ele já está aqui revelando, ou apontando, digamos assim, para esse equívoco muito comum. Né? Ele está dizendo que as pessoas se equivocam muito quando se colocam diante de um método, porque elas querem, elas classificam um método dentro dessa categoria ultralimitante do saber como fazer. Quando se diz, voltando para ele, tá? Quando se diz que o método de Grotowski existe enquanto sistema, a implicação é que se trata de um método falso. Se é um sistema, e se eu mesmo empurrei isso nessa direção, eu contribuí para um mal-entendido. Porque a consequência é que eu cometi um erro e que não se deve continuar nesse caminho, porque ensinar como fazer, em outras palavras, mostra como se armar. Bom, a gente sabe que um dos conceitos fundamentais que ele colocou em relação ao trabalho do ator, em relação a todo o fazer artístico, é o conceito da via negativa. E o conceito da via negativa está dentro do campo do desarmar-se. Se você coloca ele dentro dessa ideia do saber como fazer, você coloca, então, ele dentro do armar-se, e não do desarmar-se. Então, porque ele está sempre falando de uma espécie de destreinamento, que é exatamente o contrário. Então, ele aqui meio que está dizendo que ele se desculpa. Ele cometeu um erro. Se as pessoas acham que ele tem esse saber como fazer, se ele deu a entender isso de alguma maneira, houve um grande mal-entendido. Porque não é isso. Né? Nós nos armamos
para nos escondermos. A sinceridade começa exatamente lá aonde nós somos indefesos. Olha só o que ele está dizendo. A sinceridade começa exatamente lá onde nós somos indefesos. Então, isso é uma, uma proposta fundamental para o artista. Porque se o artista, e claro, qualquer artista que seja legítimo no seu contato com a sua arte, na sua disposição em relação à sua arte, ao seu processo de criação, quer, é claro, a sinceridade. A sinceridade é uma dificílimo, é um nível muito alto, sinceridade. Sinceridade não é uma coisa assim banal que a gente consegue só porque quer. A gente tem que realmente trabalhar sobre si mesmo arduamente para a gente conseguir, em alguma instância, ser sincero. Isso é dificílimo, pareceria uma coisa simples, né? Mas não é. Se alguém achar que é simples, está se enganando, porque não é simples. Ou é simples, a coisa em si é simples. Só que a gente, com com as nossas atrapalhações, temos muita dificuldade de alcançar alguma coisa que é simples. O simples não é o banal. O simples é o simples. Às vezes as pessoas confundem simples com banal. É um erro, né? É um equívoco. Então, quando Stanislavski fala que toda a pesquisa dele, da vida inteira dele, tudo que ele investiu, tinha como foco alcançar a, a, a possibilidade do ator ser sincero em cena. Olha só que coisa, né? O cara ficou ali trabalhando e pesquisando a vida inteira, buscando isso, uma espécie de training para alcançar esse lugar da sinceridade, da verdade. E o Grotowski seguiu nesse caminho. Então, ele diz, isso vou repetir, né? A sinceridade começa lá aonde nós somos indefesos. Então, indefeso significa sem armas, desarmado. A sinceridade não é possível se nós nos escondemos atrás dos hábitos, das ideias, dos signos, dos efeitos cênicos, conceitos intelectuais, ginástica, barulho, caos. Então, ele já botou aí uma lista de
coisas que impedem, embarreram a hipótese da sinceridade, que são coisas que a gente usa, né? Tanto metaforicamente quanto objetivamente. Quando ele fala aqui efeitos cênicos, né? Por isso tem o conceito do teatro pobre. O conceito do teatro pobre é exatamente isso. Tira tudo que é superficial e deixa a cena praticamente nua, para que o ator também possa ficar exposto. Então, não tem estruturas camuflantes. Baixa toda a camuflagem e deixa a coisa aparecer. Se um método tem qualquer sentido, esse sentido existe enquanto via para o desarmamento, não enquanto sistema. Então, é muito importante isso, porque é o oposto do que as pessoas normalmente querem. Elas querem sistema. Aprender a fazer. Como fazer? E ele está propondo o sujeito ir na direção de como não fazer e não como fazer. Então, é o contrário. É muito difícil mesmo, porque é paradoxal e contradiz toda a cultura contemporânea, que é toda baseada no saber fazer, na coisa do know-how. As pessoas querem ter know-how. E ele está propondo don't know how. Dificílimo porque a cabeça tem dificuldade de acessar isso. Isso fica parecendo uma coisa estratosférica, absurda. Mas tá ligada àquela questão que aparece ali no Michelangelo, que aparece no Rodin, em relação à escultura. Quando o sujeito diz não, eu não faço a escultura. Tem o bloco de mármore lá e tudo que eu faço é tirar o excesso para que aquilo que está lá dentro possa vir à vida. Então, o sujeito, nesse sentido, ele se considera um operário, um serviçal da arte. Ele tem ali a sua sensibilidade e o seu conhecimento técnico para poder fazer isso. Tirar o excesso com mestria e precisão para não ferir o que está dentro e tirar todo o excesso para que aquilo que já está lá, que não é ele que faz, são esses caras que fizeram isso.
E o Grotowski propõe a mesma operação sobre o corpo e a presença do ator, num trabalho em dupla, né? O ator e o diretor. Né? Claro, a gente poderia comparar, né? Fazer uma analogia entre o diretor como um escultor e o ator como esse bloco de mármore, mas que é a coisa viva, é a própria obra que está lá. Então, o diretor é esse serviçal, esse sujeito. E, claro, a gente tem feito todas as análises comparativas em relação à psicanálise. Sim, e a gente pode dizer o psicanalista como esse escultor que tem um sujeito ali, deitado no seu divã, recoberto de uma estrutura neurótica que não deixa a sua essência, a sua magnitude enquanto ser humano estar presente na sua própria vida, e o sujeito vai ali trabalhando, operando e tirando esse excesso para que o sujeito possa vir à vida. Na via, no caminho do desarmamento, não é possível prever a priori qualquer resultado, saber qualquer coisa e como vai acontecer, porque isso depende exclusivamente da existência de quem cumpre o ato. Então, tem sempre na tua frente o desconhecido. Não adianta, a pessoa quer saber antes para poder fazer alguma coisa, ela quer saber antes aonde aquilo vai dar. Não funciona. Não funciona. Isso não pode dar certo nunca dentro desse campo. Porque é o contrário do campo, digamos, prático da vida material, onde as pessoas têm que saber a priori aonde aquele projeto vai, não sei o quê. Então, é o dificílimo de você, por exemplo, conjugar uma articulação artística com uma estrutura acadêmica, por exemplo. Você tem que fazer uma manobra insana, porque a academia quer saber o resultado antes. Então, você tem que enganar, dar um drible, entendeu? Porque senão não tem lugar ali para a arte existir, porque a arte é da ordem do desconhecido. É no desconhecido, é no não saber que alguma coisa pode acontecer. Então, esse apreço pelo não saber já é um apreço que o sujeito precisa desenvolver, se ele é artista ou quer ser artista, ele precisa desenvolver esse apreço pelo não saber. Porque, senão, e isso vai, é claro, de encontro a toda a ideologia, cultura contemporânea, que é toda ligada ao saber. Então, você
vai para esse outro campo, o campo do não saber. Como é que a gente sobrevive, né, dentro desse campo do não saber? Isso entra por dentro da vida, né? Então ele fala da existência daquele que cumpre o ato. Não se pode absolutamente prever as formas às quais chegaremos, os temas nos quais cairemos em tentação, os fatos que se seguirão, já que isso vai depender de cada um pessoalmente. Não existe uma resposta que se possa tomar como uma fórmula a qual se deva aderir. Porque exatamente o não saber é a não fórmula. É o don't know how. É o risco, é o abismo. Aí ele termina essa resposta aí. Alguém que perguntou a respeito de métodos e como é a coisa do método e o método dele, o método do teatro laboratório e tal, e ele distribuiu essa cacetada nos ingênuos de plantão, que pudessem achar que ele ia dizer como é que é para fazer. Aí vem uma outra resposta. E ele começa a resposta dizendo assim: não é o teatro que é indispensável, mas atravessar as fronteiras entre você e eu. Andar adiante para te encontrar, de maneira que eu não te perca no meio da multidão, ou entre as palavras, ou em declarações, ou entre pensamentos finamente precisos. Então, ele está dizendo, né, provavelmente, possivelmente, a pergunta era: qual é a importância do teatro? Ou por que o teatro é indispensável? Por que o teatro continua a existir? Alguma coisa dessa ordem. E ele diz isso, né? Não é o teatro que é indispensável, mas atravessar as fronteiras entre você e eu. Ou seja, ele está dizendo por que o teatro existe e por que ele é importante. Porque exatamente é a arte. Em todas as artes tem isso, o encontro entre a obra e esse outro, que pode ser o próprio artista. Essas fronteiras, né?
Mas no teatro isso se materializa através da presença desses dois sujeitos, o ator e o espectador. Então, são dois, porque a obra está no sujeito. Ela é o sujeito. A presença do sujeito é a própria obra. Então, a questão da arte, ela se configura de uma maneira absurdamente contundente nessa arte do teatro. Mas ele está dizendo que não é o teatro que é indispensável, mas atravessar as fronteiras. É que o teatro abre essa possibilidade na medida que ele colocar esse ser humano em carne viva lá e esse outro que chega se sentir também em carne viva, porque está diante de alguém em carne viva, coisa que não acontece no real. A gente não tem essa oportunidade, ou tem muito raramente, ou de ver alguém em carne viva, ou de estar diante de alguém em carne viva. Então, ali tem uma possibilidade dessa coisa do encontro. Assim que eu entendo, tá? Aí ele continua. Em qualquer lugar no teatro profissional, nós podemos ver os sintomas da sua agonia e, ao mesmo tempo, uma batalha convulsiva para reconquistar, readquirir a fé em alguma coisa que não nos excita mais. Então, fala dessa agonia, desse teatro profissional agonizante, decadente, e essa batalha convulsiva de tentar fazer aquilo ser de novo alguma coisa interessante. E quando caímos como vítimas, somos vitimados por dúvidas profundas, queremos defender o teatro com o barulho, com o falatório das formas, ou aplacando a nossa consciência através de um novo método. Mas as dúvidas permanecem. Então, por isso que ele dizia que o teatro dele, as pessoas diziam que era o teatro de vanguarda, ali dos anos 60, ele dizia não, não é de vanguarda, porque ele vê que ele fala aqui do falatório das formas, porque o teatro de vanguarda se entope de formas pseudo-novas para disfarçar essa decadência.
essa agonia, né? Por isso que o Peter Brook, aquela coisa que eu conto do Peter Brook, que foi fundamental para mim na minha trajetória, quando, em 1990, eu morando em Londres, eu assisti era uma reportagem sobre a volta do Peter Brook à Inglaterra. Peter Brook, inglês, mas que no começo dos anos 70 se refugiou na França. E na França ele criou a sua companhia e desenvolveu toda a sua pesquisa. E ele saiu da Inglaterra quando ele era jovenzíssimo e já considerado o maior diretor de teatro do mundo. Diretor da Royal Shakespeare Company, isso ele com 30 anos de idade. Ele já estava lá no top da coisa. E ele encontra com Grotowski nos anos 60, quando eles ficam muito próximos, muito amigos. Ele vai ver o trabalho do Grotowski, o Grotowski vai com o Sislak trabalhar com os atores do Peter Brook na Royal Shakespeare Company. Tem essa troca de experiências. E no início dos anos 70, o Peter Brook vai embora. E isso era 1990, quer dizer, mais ou menos 20 anos depois, ele estava pela primeira vez voltando para a Inglaterra com o Mahabharata. Ele ia apresentar o Mahabharata em algum. Não me lembro se era o Mahabharata ou se era. Não, acho que era o Mahabharata. Bom, enfim. Aí tinha essa grande entrevista, não sei o quê, na televisão. Eu liguei a televisão por acaso e dei de cara com o Peter Brook falando. Aí fiquei ali, né, claro, prestando atenção. Eu já tinha. O Peter Brook veio ao Rio ali nos anos, não sei, final dos anos 70. Ele veio sem espetáculo, ele veio sozinho e fez uma conferência no Teatro Cacilda Becker, ali no Largo do Machado. Eu fui assistir. E, e fiz umas perguntas, enfim, eu fiquei assim muito mobilizada ali com o Peter Brook e tal. Então eu tinha ele já estava assim, bom, e lá em 1990 eu já tinha encontrado o Grotowski e sabia da relação dos dois, então eu estava prestando muita atenção nele, né? Então parei ali para ouvir a entrevista dele, muito interessante, tal, tal, tal. Aí, uma hora X lá da entrevista, o entrevistador pergunta assim: mas como foi que o senhor teve a ideia de. Ele interrompeu o cara e disse: ideia? Deus me livre das ideias. Que elas se afastem de mim. Eu falei, gente, como assim Deus me livre das ideias? E aquilo me impactou, porque eu falei, bom, é o Peter Brook que está dizendo isso, não é qualquer pessoa. Então, eu vou ter que dar um jeito de entender por que Deus me livre das ideias, que elas se afastem de mim. E aí, ao longo dos anos, eu fui estudando toda a trajetória do Peter Brook, fui lendo os livros dele. Ele tem vários livros muito bons, inclusive, acho que todos traduzidos para o português, excelentes.
E fui ver espetáculo dele, fui, enfim, me aproximar mais, né? E aí entendi que essa coisa das ideias, as ideias são exatamente essas, vou dizer como eu entendo, né? A ideia é como se fosse uma imitação da criação, que se dá, que ocorre no âmbito do intelecto. A criação se dá num outro âmbito, muito mais alto e profundo. E a ideia se dá no âmbito do intelecto. Não que as ideias não sejam importantes, nem boas, nem uma coisa fantástica, mas não para a arte. Elas são boas para quase tudo, mas para a arte, não. Elas são danosas. Elas são, elas equivocam o sujeito, esse sujeito artista.